Divos e divas. Gente, vocês acreditam que eu vou começar um vlog na sexta-feira? Hoje é sexta-feira, hoje é dia 17 de abril, são 7h40 da manhã, 20 para as 8. E nós vamos começar um vlog hoje do final de semana / feriado, porque a gente vai ter feriado segunda e terça. Tudo bem que terça-feira eu vou atender uma paciente, vou fazer o sorriso de uma paciente que ela é mãe de uma menina que foi minha paciente. Também porque assim, semana que vem inteira eu não vou trabalhar. 1, porque tenho feriado, e 2, porque eu vou fazer um curso. Então quarta, quinta e sexta eu vou ter um curso. Então já que eu vou ficar semana inteira fora do consultório, não custa nada eu ir atender ela lá na terça, né? Eu planejei pra falar pra vocês que eu não tinha gravado nada essa semana porque eu queria fazer um vlog do fim de semana e do feriado, mas essa não é a verdade verdadeira. A verdade verdadeira é a seguinte: essa semana foi muito caótica, eu já vou contar pra vocês. Terça-feira eu atendi uma paciente que, assim, gente, juro por Deus, foi um dos casos mais complexos que eu já fiz. E assim, vou ser muito sincera com vocês. Isso meio que acabou com a minha semana. Por quê? Porque foi um caso muito difícil, muito complicado. E na hora que terminou, eu acho que eu já tava muito cansada, com a vista muito cansada. E eu olhei e eu não gostei do resultado. Tipo, a paciente amou, mas eu não gostei do resultado. E aí, nossa, isso foi me dando um aperto no peito de pensar que, sei lá, talvez a paciente ia chegar em casa e olhar melhor, não ia gostar. Eu tinha ficado meio insegura com a cor que a gente tinha feito. E aí ela ia voltar ontem, ia voltar na quinta-feira pra gente fazer uns ajustes e mais umas coisas do planejamento dela. Gente, minha semana acabou até quinta. Simples assim. Eu fiquei assim, tensa, fiquei nervosa, fiquei em choque até ela vir quinta-feira e eu olhar de novo e eu perceber que ficou bom, sabe? Tipo, e eu gostar do resultado. E ela tava super feliz, assim, uma querida. Só que eu tenho essa, né? Assim, se eu não gosto, se eu acho que pode ficar melhor, se eu acho que tem alguma coisa pra melhorar, eu tiro e faço de novo. Só que assim, eu tava com medo dela, de repente, olhar melhor em casa e ter a mesma opinião que eu, sabe? Não curti tanto. Mas assim, eu vi ela pessoalmente ontem pra fazer os ajustes e tinha ficado lindo. Tinha ficado lindo, perfeito. Eu que tava cansada mesmo segunda-feira e achei uma coisa, na verdade era outra. Mas graças a Deus deu tudo certo. E assim, gente, foi isso, tá? Foi isso. Porque logo segunda-feira de manhã já rolou esse caso que me deixou assim, ó, tensa. E eu só fui distensionar ontem à tarde, quando eu vi ela e vi que deu tudo certo. E além disso, eu tô fazendo vários exames essa semana. E aí eu tive que fazer exame na terça, tive que fazer exame ontem. Então teve isso também, tipo, no meio do dia do consultório, ter que ficar indo e voltando lá no consultório da médica pra fazer exame. No feriado também, eu e o Rafa vamos ter que fazer vários exames. Enfim, gente, é isso. Foi esse o surto aí dessa semana. Foi por isso que não teve vlog. Mas
Ah, tem outra coisa que eu preciso contar pra vocês. Ô, gente, segunda-feira eu acordei super empolgada pra fazer o lance da limpeza hepática. Só que eu não dei conta. Segunda-feira mesmo eu desisti. Ou é muito nojenta a água com vinagre. Nossa, eu não posso nem pensar, que me dá ânsia. Juro. O Rafael ficou bravo comigo assim na segunda-feira, no fim do dia, falando: onde já se viu, você vai passar a semana inteira sem comer proteína. E assim, foi isso que me pegou, sabe? Porque eu tô fazendo o tratamento do lipedema certinho. E esse tratamento ele envolve comer proteína, uma quantidade X em todas as refeições. E eu tô seguindo a dieta assim muito certinha. Tô treinando direitinho toda semana, a semana inteira. E ia ser foda, tipo, eu ia passar essa semana toda fazendo esse trem aí de limpeza hepática, que a proposta pra mim nem era emagrecer, tipo, era mais tipo uma limpeza espiritual mesmo, igual a Cimeia falou. E eu ia acabar com certeza não conseguindo treinar de fraqueza, né? E provavelmente ia perder muito do resultado de massa magra que eu conquistei aí nesse último mês. Então, gente, teve isso também, eu miei a limpeza hepática. Foi isso que rolou essa semana, foi isso que vocês perderam, ou seja, nada. Não perderam nada demais. E é isso, vou levar vocês pra terminar essa semana comigo e passar aí o fim de semana e o feriado fazendo minhas coisinhas de quando eu não vou trabalhar. Que é isso. Nossa, achei um vlog muito bom esse. Porque todos os vlogs que eu postei agora foi rotina trabalhando. Eu não sei também, né? Será que vocês querem ver o que eu faço quando eu não tô no consultório? Mas vai ser o que vai ter. Agora eu tô indo aqui pro consultório, já já eu chego lá. E a gente vai se falando ao longo do dia. Então vai ser uns R$40 também, é bem gostoso, né, Flá? Ai, gente, depois do almoço agora eu e a Flávia matou esperando a paciente. Amiga, vamos contar sobre o que aconteceu agora. Ai, gente. Estamos eu, a mãe do Conrado e o Conrado aqui. Mano, a gente tem uma paciente que ela é muito crente, né? A Renata. E aí ela veio aqui agora e a gente fez uma super roda de oração pra Flá. Foi muito especial, gente. Mas então, a gente tava desde ontem pensando, né, amiga? E a gente tava falando ontem. Ai, Renata chegar, a gente vai pedir uma roda de oração. Pro Conrado. Meu, foi muito forte. Ela até chorou orando. Todo mundo chorou, na verdade, né? Sim, ela é muito especial. Toda vez que ela vem aqui, tipo, a gente vê o Espírito Santo nela mesmo. A gente vê Jesus nela, enxerga Jesus nela. Nossa, gente, foi muito forte. A gente tá muito, muito, muito feliz pela chegada do Conrado. Um dia você vai ouvir esse vídeo, viu, Conrado? Todo mundo aqui te ama muito. Ai, isso aqui eu não posso nem falar disso, que me dá vontade de chorar. Eu tô com nó na garganta. Mas... Mano, que dia que foi que a gente conversou? Na terça, né? Foi. Na terça ficou eu e a Elisa chorando. Ai, assim, gente, né? nossa, muitas emoções, sério, porque chegou o momento que não vai mais ter como a Flá continuar. Peraí, a paciente chegou. Alô? Porque a Flá, você já vai fazer o quê? 8 meses? Não, eu entrei no 7, 28 semanas, entrei no 7, hoje eu vou fazer 8. Porque a Flávia daqui a pouco vai fazer 8 meses e aí, assim, ela tem outras coisas pra fazer, além de trabalhar aqui, né? Mano, é muita coisa. Ela tem outras coisas pra fazer e, tipo assim, o Conrado também tá gigante, então fica meio cansativo pra ela. Ai, mano, e aí eu tô muito triste, amiga. Eu senti saudade. Que saco, eu fico muito apegada nela, sabe? E é muito difícil pra mim isso de encerrar ciclo, gente. Puta que pariu, velho. Encerrar ciclo? Não.
Não, Eu vou continuar. me encerrar o ciclo como estagiária, né? Ai. Igual a Rita. Nossa, mano, foi muito difícil também com a Rita. Eu fico com saudade, sabe, de ter elas do meu lado, assim, todos os dias. É muito complexo, gente, porque a gente fica mais tempo junto do que com a nossa, com a nossa própria família, né? Tipo, não tem como. Sabadão, pleno feriado, 7h37 da manhã, olha onde eu tô. Cara, eu tive que vir no consultório porque vocês acreditam que eu esqueci a câmera aqui? Sim, tinha esquecido essa camerucha aqui. Vou aproveitar que eu venho aqui e vou fazer um café, né? E eu vou treinar Muay Thai com o Rafa às 11 horas numa academia que eu e ele queremos ir. Gente, eu tô muito animada pra treinar Muay Thai com ele. Tô com muita rinite. Nossa, acordei com o nariz escorrendo. Tô muito animada pra treinar Muay Thai com ele, porque o Rafael é super lutador de Muay Thai, sabe? Não foi bem ele, assim, que me influenciou a fazer aula de Muay Thai. Desde antes de eu conhecer ele, eu já fazia aula de luta, boxe e tal. Eu gosto mesmo, acho muito bom. Mas o Rafael lutou Muay Thai por muitos anos, muitos e muitos anos. Gente, eu não sei se eu já contei a minha história com o Rafa pra vocês. Eu vou contar na hora que eu estiver voltando pra casa. Mas quando eu conheci o Rafael há mais de 10 anos atrás, lá em 2013, quando a gente tava na escola, fazendo colegial, 2013, 2014, ele já lutava Muay Thai. Ele lutou Muay Thai por muito tempo e ele nunca treinou comigo. E aí eu tô muito animada pra ele treinar comigo, porque eu quero que ele me fale se eu sou realmente boa ou se é só o meu personal que mente pra mim falando que eu sou boa. Ô, gente, mas falando nisso, deixa eu contar uma curiosidade. Uma curiosidade muito aleatória pra vocês. De uma pessoa que me segue no Instagram há um tempão já. Eu pretendo fazer um vídeo abrindo meu perfil do Instagram e contando pra vocês todas as pessoas meio aleatórias que me seguem. Tchau, consultório. E aí, assim, falando sobre luta, eu preciso contar pra vocês uma pessoa aleatória da luta que me segue, que não é nada aleatória, na verdade. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha quem me segue no Instagram. Gente, o Anderson Silva, lutador, me segue. Juro, olha isso. Eu tenho vergonha de seguir ele de volta. Então eu deixo ele aqui, sabe? Mas assim, o fato do Anderson Silva, lutador, me seguir, eu acho que já me leva para um outro patamar na luta, vocês não acham? Chega de enrolação, gente, deixa eu ir embora. Gente, então eu vou rapidamente contar a minha história com o Rafa pra vocês. Ai, eu queria muito ter um marido que não fosse low profile e absolutamente o homem mais tímido do mundo, pra que a gente pudesse fazer um vídeo, tipo assim, como a gente se conheceu e tudo mais. Só que como eu sei que isso não vai rolar, porque o Rafael é praticamente um fantasma na internet, nas redes sociais, vou contar brevemente aqui pra vocês. Eu conheço Rafael há muitos anos, há mais de 10 anos. A gente estudou juntos no colegial. Eu estudei a vida inteira numa escola de freira aqui em São Paulo, que o nome é Santa Marcelina. Só que essa escola não era uma escola muito voltada para vestibular, sabe? Daí eu mudei do Santa Marcelina pro Objetivo da Paulista, da Avenida Paulista, pra fazer o colegial lá. Quem é mais ou menos da minha idade, que tem mais ou menos uns 30 anos e é daqui de São Paulo, vai saber que isso era tipo um must na época, sabe? Assim, era tipo o supra-sumo. Um grande mousse.
você fazer isso, porque era uma época ainda que o vestibular era muito valorizado. Eu acho que hoje já não tá mais assim com a galera que tá se formando na escola e prestando vestibular, né? Esse é um assunto pra outra reflexão. Mas enfim, na época era assim, você tinha 3 lugares muito bons aqui em São Paulo que você podia estudar pra passar no vestibular. Ou era o objetivo da Avenida Paulista, tinha que ser o objetivo da Paulista, que era tipo o melhor. Ou o Etapa, ou o Poliedro. E daí eu acabei indo pro objetivo porque eu consegui uma super bolsa de estudos pra estudar lá no objetivo. Era uma escola que, tipo assim, você fazia uma prova, tipo um mini vestibular pra entrar, e aí com base na nota da prova você ganhava bolsa. E eu ganhei uma super bolsa e fui pro objetivo. E aí lá no objetivo era um esquema assim de você ficava na sala por ordem de nota e tal. E eu tava sempre na primeira ou na segunda sala. Eu era muito nerd, gente, na época da escola, muito nerd. E aí, beleza. Quando foi no terceiro colegial, eu caí na sala do Rafa. Ele era da minha sala. Só que assim, contextualizando também, o colégio objetivo, pelo menos o da Avenida Paulista, era assim. Era tipo um cursinho, assim, tipo, era uma sala gigante, com tipo quase 100 alunos, assim, tinha realmente muita gente na sala. Era muito diferente do que eu tava acostumada até lá no Santa Marcelina, que a gente tinha tipo 20 alunos por sala no máximo. Lá no objetivo não, era uma vibe cursinho mesmo, era uma sala muito cheia. E aí o Rafael era da minha sala, só que assim, tipo, eu era aquela pessoa que quando tipo, eu era aquela pessoa que eu tava sempre na primeira carteira, na primeira fileira, assim. Eu era muito nerd real, tipo, eu realmente tinha um objetivo, que era passar no vestibular. E eu passei, gente, eu entrei na USP com 17 anos, graças à minha dedicação nessa época do colegial. Realmente foi um feito, foi um grande feito. Enfim. E o Rafael, ele ficava, tipo, na última fileira. Ele era muito bagunceiro, assim. Ele brigava. Ele saía na porrada com o pessoal na escola. Aí lembra que eu falei pra vocês que ele já lutava Muay Thai? Ele era muito pit boy, assim, sabe? Tipo, ele ia pra escola sempre com uma luva de boxe pendurada, assim, na mochila, sabe? Porque ele treinava Muay Thai depois. E ele sempre foi todo fortinho, assim, sabe? O Rafael é muito forte, gente. Ele tem um bração, assim, ele é super forte. Ele já era assim na época da escola. Então, assim, dando todo esse briefing pra vocês entenderem que nessa época ele só era um cara que era da minha sala. Eu sabia que ele era, óbvio. Eu confesso que eu já achava ele um gato. Eu já achava ele lindíssimo. Mas assim, eu na minha e ele na dele, entendeu? Só que a gente tinha alguns amigos em comum, assim. Porque ele tinha um amigo, né, que virou meu amigo também, que esse amigo, ele era muito nerd. E ele tava estudando pra medicina e tal. Depois ele até passou em medicina, hoje em dia ele é médico já. E aí eu estudava muito com esse amigo dele. E aí, por conta desse amigo dele, eu acabei ficando próxima dele também. Próxima naquelas, assim, tipo, conversava eventualmente. E algumas poucas vezes, raramente, eu lembro de ter pegado ônibus com o Rafael pra ir embora. E assim, eu lembro de achar ele muito gato, assim. Mano, ele vai ver esse vídeo, depois vai ficar me zoando. Mas eu já achava ele um gato. E eu achava ele, assim, muito interessante, sabe? Por conta dessa estética toda que eu contei pra vocês. Apesar que, assim, ele não é muito meu tipo.
Nunca fez muito meu tipo, porque, assim, eu passei por um grande... Nossa, vou abrir aqui pra vocês. Eu passei por um momento não, muitos anos da minha vida em que eu fiquei envolvida com seres humanos que andam de skate. Com skatistas. Então eu tinha meio que... Esse era o meu número, essa era a estética das pessoas que eu saía, né? Eu adorava. Ai, gente, que vergonha falar isso, mas enfim. Era o que era, né? Não posso mudar a minha história. Tenho que respeitar a minha história, minha trajetória aí no mundo. E o Rafael, ele nunca foi muito essa estética skatistas. Ele sempre teve uma estética mais assim, fortinho e tal, bom moço, sabe? Mas eu já achava ele gato. Que ele é bonito, gente, isso é inegável. Sempre foi. Mas enfim, daí, isso foi no terceiro ano do colegial. Daí a gente se formou no colegial. Ai, gente, eu lembro muito do dia da nossa formatura no colegial, a formatura, não, eu nem sei se pode falar isso aqui, mas a gente bebeu, ficamos muito louco. E eu lembro que na hora que eu estava entrando lá na formatura, no lugar onde era a formatura, eu vi o Rafael absolutamente bêbado, tipo, dando PT praticamente, num ponto de ônibus na frente do lugar, lá na Faria Lima, do lado do Shopping Guatemi, que foi o lugar onde foi a formatura. Num ponto de ônibus muito louco lá, que ele ficou tão louco antes de entrar na nossa formatura, que nem entrar ele não entrou. Mas enfim, foi isso. Essas são as lembranças que eu tenho dele nessa época. Aí a gente se formou, eu entrei na faculdade, né? Aí eu comecei a namorar com outro cara. E namorei por muitos anos, assim. Eu sempre fui de namorar, assim, sabe? De ter namoros longos. Namorei por muitos anos esse cara. E o Rafael também, assim, namorou e tal. Entrou na faculdade, também viveu a vida dele. Até que chegou um momento que foi no final de 2019, então um pouquinho antes da pandemia, que gente, do mais absoluto nada, quando vê o Rafael me segue no Instagram. E assim, gente, olha, pensa, a gente se formou 2013 para 2014, que daí a gente entrou na faculdade. Eu nunca mais soube de nada, de absolutamente nada dele quando vê esse cara me segue no Instagram no final de 2019. Tipo, quase 6 anos depois. Daí, na hora eu reconheci, óbvio, falei assim, gente, esse cara, socorro, do nada. E o que foi o lance? Nessa época, foi uma época que eu fiquei solteira, que eu tinha terminado esse relacionamento de anos que eu fiquei com esse cara. E aí eu fiquei muito solteira, assim, da night. Gente, eu era muito baladeira. Eu era muito do rolê. Ai, eu vou ver se eu acho alguma foto algumas fotos dessa época pra pedir pra edição colocar aqui. Ou melhor, às vezes nem achar, né, gente? Porque vai pegar mal pra mim. Mas enfim, eu era muito baladeira, eu era muito do rolê. E eu lembro que assim, eu ainda tava nessa do skate, tá? E aí, a gente saía muito, eu e a minha irmã. A gente tem 6 anos de diferença, mas ela sempre foi meio precoce, assim. E aí, nessa época, a gente dava rolê junto, a gente saía junto. E a gente ia num lugar aqui em São Paulo, que... Meu, quem é daqui de São Paulo, capital, vai saber do que eu tô falando. A gente ia num lugar aqui em São Paulo que o nome era Void. Era uma loja /bar /point, assim, que tinha aqui.
que era no Largo da Batata. Peraí que eu vou manobrar o carro aqui. Enfim, gente, eu vou continuar aqui do carro só pra não perder o fio da meada. Mas então, eu e a minha irmã, a gente dava rolê nesse lugar aí, na Void, que era lá no Largo da Batata. E assim, gente, a real é que era um ambiente horrível. Era um ambiente horrível, pavoroso, mas era super legal. Mas era meio esse rolê do skate aí, que a gente ainda tava nessa, né? E aí, era isso, eu era muito do rolê, foi tipo nos meus 2 últimos anos de faculdade. E eu saía, tipo, todos os dias, praticamente, assim, saía de segunda a segunda, saía da faculdade, passava na Void e ia pra casa. Foi um momento meio ruim da minha vida, na real, porque, gente, isso não era bom, não era nem um pouco saudável. Mas enfim, foi o que foi, aconteceu. E aí, a Void não era nada o rolê do Rafael, assim, ele era outro rolê, assim, tipo, sei lá, que bar que ele ia na época. Acho que ele ia num lugar que chamava Gaúcho. Enfim, era um outro rolê que não era meio desse rolê do skate. E eu não dava outros rolês que não fossem rolê do mundo do skate. Tipo, essa era a minha parada. E aí, o Rafael me seguiu no Instagram e ele começou a responder meus stories e ficava puxando assunto. Tipo assim, nossa, vamos marcar de dar um rolê, vamos marcar de sair. E eu não dava muita moral pra ele, eu ficava tipo. Ai, se você quiser me encontrar, eu tô aqui na Void, sei lá. E aí, obviamente, que ele nunca ia aparecer lá na Void, né? Eu não dava muita moral pra ele. Aí, gente, isso foi final de 2019. Daí, 2020 veio a pandemia, certo? E assim, eventualmente ele respondia algum story meu e eu não dava muita trela. E aí, quando aconteceu a pandemia, que teve o lockdown e as coisas todas fecharam, daí de repente não tinha mais nada pra fazer. E aí ele me mandava mensagem assim, e eu comecei a dar bola pra ele, assim, sabe? Tipo, a dar assunto pra ele. Tudo isso via Instagram. E aí, assim, um dia conversando, a gente descobriu que a gente era vizinho. Que, tipo, eu morava numa rua e ele morava na rua de baixo, assim, que era, tipo, vizinhos mesmo. E bem nessa época, assim, do lockdown, gente, lembra quando tinha que lavar compras, quando você não podia sair de casa? Assim, pandemia pesada, assim, o auge da quarentena, do lockdown. E aí a gente descobriu que a gente era vizinho, que a gente morava um do lado do outro. E durante a pandemia, principalmente durante esse período de restrição mesmo, a única pessoa que eu via, que eu encontrava pessoalmente, além da minha família, era o Rafael. E eu também pra ele. Além da família dele, ele me encontrava. E a gente se encontrava, tipo, todos os dias. A gente não ficava ainda, a gente se encontrava só como amigos, assim. A gente saía, conversava e a gente saía pra caminhar, assim, todos os dias a gente dava uma volta numa pracinha que tinha lá perto de casa, ou caminhava numa avenida que tinha ali perto de onde a gente morava. Todo dia a gente se encontrava. Até que assim, eventualmente eu ia na casa dele, sei lá, almoçava lá, ele com os pais dele. Tudo isso só amizade, tá? Eventualmente ele ia na minha casa, almoçava, jantava, sei lá, comia uma pizza. Com os meus pais, assim. Meus pais não, né? Porque meus pais são separados, mas com a minha mãe e meu padrasto. E meus irmãos. Enfim. E aí foi, gente. Foi meses disso, meses. Que durou essa fase aí da pandemia. Até que as coisas começaram a flexibilizar um pouco. E os pais do Rafael, eles têm um apartamento em Santos, né? Que é uma cidade de praia que tem aqui perto de São Paulo. E aí, assim, São Paulo, capital, ainda tava bem restrita essa coisa aí da pandemia, do lockdown, tudo. Mas cidades do interior, né? Santos, por exemplo, que não é uma cidade grande, mas não é capital.
também tava flexibilizando, tipo, já podia ir na academia, que aqui em São Paulo ainda não podia ir, tipo, podia ir pra praia, pelo menos, em Santos e tal. E aí o Rafael decidiu que ele ia passar, tipo, uma temporada lá em Santos, ele com os pais dele. E aí foi uma época que, assim, a gente ficou, tipo, um mês sem se ver. E a gente se encontrava todos os dias. Até que um dia ele me chamou pra ir passar um final de semana lá em Santos. Aí eu fui. E aí, nesse dia, a gente falou assim, vamos no mercado comprar umas cervejas. A gente comprou umas cervejas, ficamos bebendo lá no apartamento. Eu e ele. E tava no apartamento os pais dele, tudo mais. Não tava só nós, não. E a gente só amizade, né? Até que sentamos lá na varanda do apartamento, começamos a tomar cerveja. Gente, quando vê do mais absoluto nada, não sei explicar pra vocês o que aconteceu. Quando vê, a gente se beijou. Foi o que foi. Ai, mano, essa história é muito louca. E aí eu fiquei tipo, mano, que isso, sabe? Que é isso? Aí assim, tipo, demos um beijo e eu falei, tá bom, é isso. Fui, deitei e dormi. Dormi num quarto separado, assim, gente, tudo realmente amizade, os pais dele lá e tal. E aí, meu, na hora que a gente acordou no dia seguinte, ficou aquele climão, né? Do tipo, meu, será que isso aconteceu mesmo e tal? E aí ficou um climão o dia inteiro. E eu sei que no final da tarde a gente decidiu que a gente ia dar uma volta na praia, tipo, ver o pôr do sol. Aí quando a gente sentou assim na areia, o Rafael virou pra mim e falou assim, vamos ficar ficando, né? Tá bom assim. E aí, se um dos dois se envolver, aí a gente para. Aí, eu lembro que assim, na hora que eu ouvi isso, se um dos dois se envolveu, eu já pensei assim, fudeu, né? Porque o cara pra falar isso, porque já tá envolvido, né? Mas assim, era isso, já gostava dele, claro. Acho que assim, já amava ele assim como amigo, como pessoa, tudo. O relacionamento mesmo, tipo, namoro, casamento e tudo, foi uma coisa que foi crescendo, eu acho. Tanto pra mim como pra ele. Mas a gente já tava envolvido, assim, tipo, não tinha o que falar, né? Aí isso foi mais ou menos em junho, julho, eu acho. E aí, depois desse dia, a gente não desgrudou mais, assim, tipo, começamos a ficar mesmo. Até que ele me pediu em namoro em novembro. A gente já tava meio que namorando antes, mas assim, tipo, oficializou tudo em novembro. E ficamos aí namorando desde novembro de 2020, então. E aí eu acho que foi 2022 ou 23, foi 2022. Não. Foi 2023. Ó, 2020 a gente começou a namorar. Aí 2023, mais ou menos em agosto, daí a gente se mudou, começamos a morar junto. Então é isso, gente. Basicamente essa é a minha história com o Rafa. A gente se conhece há muitos e muitos anos, mas estamos juntos aí oficialmente há 6 anos. É isso. Agora deixa eu subir pra seguir fazendo minhas coisas, que daqui a pouco eu vou treinar. Gente, eu e o Rafael viemos na aula de Muay Thai, mas eu não gravei nada, porque vocês já sabem que eu tenho vergonha de gravar a aula de luta. E aí agora eu tô gravando do celular porque eu trouxe a câmera, mas eu esqueci o cartão de memória. Muito burra, né? Aí a gente tinha tomado um café da manhã antes, né, amor? Só que aí o Rafael, ele quer almoçar num lugar que ele disse que ele reservou à tarde, que eu não faço a menor ideia de onde que é, diz que é surpresa. E é às 3 horas da tarde que ele reservou. Então a gente fez o Muay Thai e agora a gente veio num lugar aqui perto pra tomar um brunch. Nesse lugar aqui que chama Food. Fazia muito tempo que a gente não vinha aqui, né? Você veio, eu não. Se o áudio tiver uma bosta, é porque é pelo celular, mas aí vocês que lutem. Gente, eu decidi performar com o matcha latte.
a moça disse que o copo é novo e que ficou super performático, né, amor? Ficou, meu, né? Ó, do tamanho da minha cara. Vamos ver se é bom. Misturar, né? Meu, o negócio de morango é muito gostoso. Amei. Não, gente, agora olha a performance do drink do Rafael. É um smoothie. Eu vou gravar seu react, tá? Tá bom. Vai. Não, olha como que o meu ficou cansado perto do dele. Faz direito, amor. Fazendo, calma, Vai. pô. Não gosto de nada. Experimenta. É ruim? Não gosto de nada, né, Vai, Rui? faz meu react aí. Mas que é bonito, é, né? É bonito. Um gostinho de abacaxi molhado. É bom. Meio mais ou menos, né? Felizmente. Ó, gente, eu pedi um toast de abacate com ovo e pão sem glúten. E o do Rafael é no pão normal, ovo e presunto parma, né, amor? Tá bom? Amor? Gente, ontem dei uma sumida e reaparecendo agora aqui do nada. Depois que a gente foi treinar e que a gente tomou aquele brunch, a gente veio pra casa e aí a gente desistiu de sair pra almoçar pro lugar que a gente ia almoçar. E aí a gente dormiu à tarde. A gente não fez absolutamente nada ontem. Bateu uma leseira em mim e no Rafa. Eu também, daí fui buscar meu irmão depois na casa da minha mãe, pra ele dormir aqui. E foi isso, gente. A gente não fez nada demais, absolutamente nada demais. Aí eu acordei hoje numa certa correria, que acordei cedo, mas fiquei esperando o bonito do Rafael acordar. Ele vai acordar só depois das 10 da manhã. Daí a gente foi treinar. Tomamos café da manhã na padaria, que da esquina de casa, nada demais. E agora eu tenho que ir no aniversário da Rita. Vai ter um churrasco de aniversário lá na casa dela agora e aí a gente vai lá. Fiquei assim. E agora eu vou indo lá pra comemorar o dia da Rita. Meus olhos dizem mais que eu vou. Muda a voz. Aí, deixa eu mudar aqui. Mas faz carão em uma também. Muitos anos de vida, parabéns pra você. Muita felicidade, muitos anos de vida. E aí, tá gostoso? Parece uma bolacha. Parece uma bolacha? Não tinha gravado antes da Oi pro vlog. Trouxe ele pra tomar café da manhã hoje, segunda-feira, emenda de feriado. Aí meteu logo um super croissant. Se você não aguentar tudo, a gente leva pra casa, você come à tarde, tá? Tá gravando, pode ir, vai. Meu irmão. Quantos anos você tem? 11? Tudo isso? Tô brincando. Já sabia que você tinha 11 anos. Já sabia, até porque a data de nascimento dele está aqui no meu braço, ó. Então eu nunca me esqueço do ano que você nasceu. E aí, conta um pouco de você.
como que fala? Você é o irmão qual que você é? Caçula. O caçula? Você acha que a mamãe gosta mais de quem? Mamãe? Como você tem certeza? Que ela me ama. Ela não me ama? Não, por causa disso. Mas você acha que você é o preferido? Meu, a única certeza que eu tenho é que a Dália não é a preferida. E você? Isso é muito óbvio, né? Mas eu acho que sou eu primeiro, depois você e por último a Dália. Porque eu sou a primeira, entendeu? Eu sou a primeira e eu sou muito foda. Eu fiz coisas incríveis. Mas você ainda tem a vida pra me superar. Você acha que você vai me superar? Você tem essa certeza? Tá bom. E qual que é a sua preferida? Coitada, a Dália não é a preferida de ninguém. Ela não dá atenção. Ela não dá, né? É, deixa ela lá com as coisinhas dela. Eu gosto dela também. Você gosta também? Mas você gosta mais de mim? Das duas. Você gosta das duas? Entendi. Pode falar que você gosta mais de mim, eu não conto pra ela. E hoje, o que a gente vai fazer? Na pista. A gente vai na pista de skate, mas primeiro a gente vai no mercado e depois almoçar, né? Então, dá tchau pro pessoal. Aqui nós estamos entrando no mercado novo que ela quer ir. Sim. Por algum Normalmente a gente vai no mercado Oba, né, Lucas? Sim. Não, olha esse arrombado aqui na minha frente. Papo reto. Ficou me acelerando e agora parou ali, filha da puta. A mamãe esses dias estava me xingando, falando que todos os palavrões que você fala pra ela que foi eu que te ensinei. Você não tem vergonha, não? É verdade. Aí a mamãe ficou me xingando, eu falei assim, se você acha que você está me deixando triste dizendo que ele aprendeu a falar palavrão comigo, você está muito enganada, porque isso pra mim quer dizer que eu estou deixando um legado, entendeu? Não, olha esse arrombado aqui na minha frente, papo reto. Já chegamos em casa, guardamos tudo, né, Lucas? Qual que é a nota do mercado? 0. Odiei. E vocês verem o vídeo? Melhorem. Melhorem. Achei pouca variedade. Deixa fazendo. Não essa tem. comidinha. Como que chama aquilo? Não tem fruta cortada, descascada, igual tem no Oba. Enfim, gente, o supermercado Oba realmente é o melhor. Agora estamos aqui fazendo comida. Já pus aqui a carne moída. Agora eu vou começar a fazer o arroz e já refogar a couve. Tudo de uma vez. Na nossa descendência, a gente vai fazer melhor do que a gente recebeu. Ela esbarra muitas vezes no fato de... Gente, aparecendo aqui pra falar com vocês só depois de ter terminado de trabalhar, pleno feriado. E eu cheguei aqui e fiquei tensa porque eu e a Gra, vidinha. Gente, olha o tamanho desse menino. Isso pode? Olha aqui, galera. Onde que ele vai parar? Onde ele vai parar? Vai parar aqui no seu colo, no seu colo. Mas então, gente, eu cheguei aqui e fiquei tensa, porque o caso era meio osso, né? Agora tchau, porque eu só volto aqui semana que vem, em nome de Jesus. Porque eu vou fazer um curso de Botox. Sim, gente. Vou fazer um curso de Botox. Basicamente esse foi o feriaducho. Agora eu tô indo pra casa. O Rafael tá na academia. E eu pretendo fazer um cardio. Não vou treinar musculação, porque hoje eu vou treinar Muay Thai mais tarde.
Flávia não vai comigo porque hoje a grávida tá motorizada. Então eu vou ter que ir sozinha. E hoje de manhã eu não falei nada com vocês no carro porque eu tava ouvindo um podcast de psicanálise que tava muito interessante. E aí eu fiquei só prestando atenção. A grávida está indo. Tchau, gente. Tchau, amiga. Vai com Deus, viu? Não vejo vocês essa semana, só na segunda. Só no outro vlog. Só no outro vlog. Tchau. Para olhar para si mesmo e para tudo que... Gente, agora eu e o Rafa, a gente veio passear no centro de São Paulo. Aqui fala centro ou república? Eu sou. A gente veio passear no centro de São Paulo e aí a gente veio almoçar nesse restaurante aqui que chama Sertó. É a segunda vez, né, amor, que a gente vem? Segunda vez. Mas não era o que a gente queria ver. Não, como que chamava? Brisa do Baru. A gente queria ir em um que era dentro do Copan, que chama Brisa do Baru. Só que tava com 50 minutos de espera e já são, que horas são? 3 horas. Já são 3 horas e a gente tá verde de fome, né, amor? Verde. Eu tinha planejado, quando eu saí do consultório, eu falei que eu tava pensando em ir fazer cardio na academia, mas eu não fui. Aí a minha aula de Muay Thai hoje foi cancelada, ou seja, na hora que eu chegar em casa, depois do nosso passeio central, eu vou ter que ir na academia lá do prédio fazer cardio. Fazer Muay Thai. Mas é isso, gente. Não, aí colocaram a gente sentada aqui numa mesa que tem esse sino aqui, essa campainha do lado do Rafael. E ele foi a pior pessoa do mundo pra eles colocarem sentado aqui, porque ele ficou o tempo todo balangando isso. Para! Cara, você parece uma criança. Só quando ele tirarem de mim. Para, eu vou tirar de você. É uma sopa, é uma canja. Canja de camarão. Nossa, um cheiro tão bom. Sei lá, que lá. Adoro ela também. Vou terminando esse vlog por aqui, gente. Tô inclusive ligando aqui o computador pra poder subir os vídeos. Hoje eu tô meio sem carisma, não tô com a energia lá em cima. Mas faz parte, acho que é isso, são dias e dias. É isso, eu espero que vocês tenham gostado de ver como é que eu passo aí os meus dias livres fora do consultório. Com treino, ir ao mercado, sair pra passear, dar uma voltinha. Eu sempre acho que é um pouco desinteressante essa parte, mas eu acho que é meio por aí, né? Nem sempre a vida tem que ser cheia de eventos e de coisas super interessantes pra mostrar. Eu acho que na maior parte do tempo é isso aí mesmo. Eu confesso que eu adoro isso, eu adoro ter previsibilidade, ter estabilidade, saber exatamente o que eu vou fazer, o que vai acontecer, e sem ter coisas super mirabolantes aí e cansativas. Eu já tenho uma rotina tão cansativa e tensa e imprevisível e N coisas lá no consultório, conforme vocês têm visto aí nos outros vlogs que eu tenho postado, que chega nos dias que eu tô em casa, nos meus dias livres, fim de semana, feriado, enfim, eu só fico querendo ficar quietinha assim, sabe? E fazer coisas, nada demais, fazer coisas tranquilas. Mas então eu vou terminando esse vlog por aqui. E um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo.